Quadro Fazendo com Sentido, mês de outubro, isso. E, gente, passando só para dar oi e já tchau, viu? Porque eu nem vou falar quase nessa introdução do quadro de hoje, porque o quadro tá muito, muito, muito rico. Tá dividido em parte 1 e parte 2, mas já vai entrar as duas partes, então terminando a parte 1 já vai pra parte 2, tá bom? Só dividir para ficar mais prático ali, para não ficar aquele vídeo longo, que tem gente que já olha e fala, nossa, muito longo, não vou assistir não. Então a gente já dividiu para poder você não ter desculpa para assistir as duas partes. Gente, estamos aí entrando, acabamos de entrar, na verdade, no período eleitoral. E nós falamos sobre fazer com sentido, né? Então a gente também precisa olhar para esse lado, para essa carreira, para as pessoas que escolhem estar nessa carreira. Não é nada político esse quadro, nem um pouco, tanto que vocês vão ver que não teve número no fim, não teve nada. Mas nós estamos falando com alguém que esteve dentro da gestão pública nos últimos 4 anos aqui. Eu falei com alguém da minha cidade, porque eu moro aqui em Jundiaí. Então eu tô falando com ele, que é o presidente também, além de ser atuante, ter atuado nos 4 anos e estar aí se dispondo a atuar nos próximos 4, ele também teve como presidente da Câmara Municipal aqui de Jundiaí, dos vereadores. Então assista por que ele escolheu estar lá. Eu quis muito perguntar isso para ele, com 31 ou 32 anos, ele fala no bate-papo, por que você escolheu estar lá? Né? Como que cai essa ficha? Né? Porque para mim, por exemplo, é uma ficha que nunca caiu, de querer estar lá na gestão pública. Já fui, inclusive, convidada e nunca me vi lá. Então, o que fez eles querer estar lá? Quem é, o que é, inclusive, uma gestão pública, né? O que é a participação, o que é o sentido de um vereador estar lá. Enfim, é o fazendo com sentido no serviço público, na gestão pública, com o Fauaz Tarra. Espero que vocês gostem muito, deliciem-se, parte 1, parte 2. Vai para parte 2, porque com certeza você vai ver que valeu muito a pena para a gente também poder pensar, né? Daqui a pouco estaremos lá nas urnas, então que possamos ir fazer o nosso voto, fazer com sentido também. E até daqui a pouco, que eu volto só para dar tchau. Beijo, aproveitem. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Fazendo com Sentido. E para quem acompanha os quadros, sabe que aqui a gente só traz quem faz acontecer com muito sentido, né? E hoje eu estou com uma pessoa que, assim, eu estou muito curiosa, inclusive, com esse bate-papo, porque eu tive poucas oportunidades de conversar mais longamente com ele, mas hoje a gente vou poder conhecer um pouco mais sobre a carreira, sobre a vida, né? Sobre tudo aquilo que ele busca e acredita. E principalmente trazer mais essa vertente aqui para o quadro, gente. A gente tem diversas vertentes, né, que a gente tem trazido, e hoje a gente vai trazer uma vertente muito, muito, muito fundamental para nós como cidadãos, né, que é a visão, a vertente da gestão pública. Então hoje nós já vou chamar aqui ele, né, para se apresentar. Atualmente, eu posso colocar ainda como presidente da Câmara ainda, né, em exercício. Sim. Nosso presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, vereador atuante aqui na nossa cidade, e que vai poder falar um pouco sobre carreira, sobre vida, sobre anseio, sobre esperança, sobre mudança, sobre transformação também, né? Fauaz Tarra, bem-vindo, meu querido. Obrigado, Fabrini, pelo convite, né, pela oportunidade de a gente bater um papo. Sou admirador e fã do seu trabalho, né? Sempre estou acompanhando aí as suas redes, né? Suas entrevistas, enfim, seus vídeos, parabéns. E me sinto muito honrado para a gente conversar aqui, falar um pouquinho da vida, falar um pouquinho do trabalho, enfim, o que você quiser perguntar. Obrigada. E olha, eu vou perguntar mesmo, porque eu acho que é o que eu falei, inclusive depois você vai ver nos stories, que eu gravei antes de nós entrarmos aqui, eu gravei um stories falando que hoje eu ia conversar com uma pessoa muito rica. Eu falei, essa riqueza, né, de conteúdo, porque você fala sobre vários assuntos, né, nas suas redes sociais, que inclusive eu vou colocar aqui, né, no vídeo para o pessoal seguir. Estávamos falando, inclusive, sobre o projeto aprovado, sobre os fogos, né, falamos agora sobre a questão do autismo, né, dessa atenção que precisa ser dada. Então, você fala sobre muitas coisas, né, é uma pessoa que eu falo que tem uma riqueza de conteúdo muito grande. Então, vou procurar aproveitar o máximo do nosso tempo aqui, né, para poder extrair o máximo também de você. Mas eu já gostaria, Foz, que você começasse. Você tem quantos anos, Foz? Desculpa, Bruno. 32 anos.
Eu imaginei, por isso que eu quis perguntar, porque você é bem jovem, né? 32 anos, eu tenho 37, já passei a É perna em jovem pra você. caramba. E aí, o que eu queria saber? Como que foi a sua trajetória profissional, né? Desde quando você estudava para vir para a carreira, até chegar nessa carreira hoje que você tem construído? Bom, vamos lá, né? Eu sou formado em Educação Física pela ESEF, né? Escola Superior de Educação Física aqui de Jundiaí, me formei em 2009, né? Então, de lá para cá, eu, assim, despertou alguns interesses na minha vida, né? Então, quando eu ainda era aluno da faculdade, Fabrini, a ESEF sempre teve uma parceria com a prefeitura. Eu fui estagiário na época da prefeitura de Jundiaí, né? Ganhava ali salário mínimo, mais ou menos, era um valor, uma ajuda de custo. E eu trabalhei no Morada das Vinhas, né, ali no SECAP, junto com o professor Walter Mendes, que era um professor super engajado. Eu fiquei um ano com ele trabalhando e eu fiquei, assim, encantado, Fabrini. Foi uma momento da minha vida que eu aprendi muito, né, conhecia realidades diferentes, né, e ali me despertou esse interesse da vida pública. Mas aí ele era aluno, né, sempre fui muito engajado na faculdade, né, com pesquisa, fui estagiário da própria faculdade também por um tempo, e aí me formei em 2009, e aí eu fui trabalhar na prefeitura. Na ocasião, o prefeito Miguel Haddad me deu uma oportunidade, e trabalhei na prefeitura lá com eventos. Então, eu fiquei um ano no Paço Municipal, trabalhando com eventos. Então, foi assim, também uma outra realidade. Pude trabalhar na cidade como um todo, vários complexos esportivos, ajudando na elaboração de eventos, junto com a professora Sabá e a professora Meire, que sempre foram mãezonas para mim ali dentro. São duas professoras incríveis. E depois de um ano, aí eu fui trabalhar num complexo esportivo chamado Antônio Ovidio Bueno, que é ali na Frederico Osana, do lado da antiga Flashman Royal. Ah, Eu sim. também pude ter essa oportunidade de administrar no complexo. Então, passei por algumas etapas importantes e sempre foi me despertando esse desejo de trabalhar com o público, conhecer as realidades. E aí fui candidato em 2012, obtive 1.103 votos. Na ocasião, não fui eleito, fui mais votado do meu partido. O candidato a prefeito que eu apoiei não foi eleito, que era o Luiz Fernando. E aí, na ocasião, eu abri um estacionamento rotativo aqui no centro da cidade, casei, né? Então, eu tenho casado com a Safia, né? Maslon, minha esposa, tenho um filho chamado Yunis, que está com 3 anos e meio, aproximadamente. E aí, eu casei, tive filho. E aí, em 2016, fui candidato de novo, né? E aí, eu mantive as minhas relações, os meus contatos, ampliei as amizades. E, graças a Deus, 1.568 pessoas confiaram em mim e me elegeram em 2016. Então, assim, para encurtar um pouquinho, basicamente foi essa a história da minha eleição. Caramba, foi muito direta, né? Assim, foi algo muito direto, né, Foz? E quando você iniciou, né, na faculdade de Educação Física, qual era a sua ideia? Com qual sentido você acreditava lá, né, no início, que você ia dar para a sua carreira sendo um educador físico? Antes de Assim, conhecer tudo isso, né? é muito difícil, né? A gente, aos 16, eu entrei na faculdade muito cedo, né? Mas Uhum. aos 17 anos já tem que escolher uma profissão, escolher uma faculdade, então é uma pressão muito grande, né? Mas eu sempre gostei de esportes, né? Foi a faculdade que eu mais me identifiquei na época, gostava muito de atividade física, enfim, fui atleta de karatê por um tempo, sempre joguei bola. E aí tinha um grande amigo meu, com o André, que também a gente sempre trocava ideia, também passou na faculdade, na mesma faculdade de educação física, a gente estudou, e aí eu comecei a engajar nesse meio da atividade física, mas a ideia era sempre essa, ser um bom profissional, né, fazer uma boa faculdade. A Zefra tinha uma boa referência, Sim. e a minha ideia é prestar um serviço legal, trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, lá atrás, o meu intuito era esse. Eu trabalhei também muito tempo com recreação, e era uma paixão que eu tinha na época da faculdade. Tem até hoje, né? A gente está no... Mas eu trabalhei em hotéis, trabalhei em chácaras. Então, assim, eu sempre gostei de estar com as pessoas, divertindo e alegrando quem estivesse ao meu lado, né? Então, eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, né? De trazer alegria e qualidade de vida para as pessoas. E aí conforme você foi se aproximando daí dessa outra frente, que daí então eu vejo, quando eu vou para dentro da prefeitura, eu vejo que a prefeitura acaba fazendo isso de diversas formas, e aí uniu aquilo que você já vivenciava. Muito interessante isso, né, Foz? E me despertou um outro lado da coisa, que eu não tinha essa vivência, nunca fui relacionado política, né? A gente 15, 17 anos, e aí sim, essa experiência da faculdade,
a gente conseguiu. Aí me despertou esse interesse de conhecer um pouco mais as políticas públicas, e aí foi onde eu me enfiei de cabeça aí, né, no meio. E é muito legal, porque eu, pelo menos, né, eu acredito que boa parte, muitas das vezes, de quem vai assistir, pouca gente faz esse caminho de saber como que a pessoa trilhou, né, e para chegar até ali, por que se candidatou, né, e tem muito julgamento, inclusive, né, só que daí agora a gente entende que realmente, quando você se aproxima, você se encanta, né? E você vê possibilidades de ajuda, de compartilhamento. E eu acho engraçado porque na hora que você foi descrevendo, que daí você foi participar, daí na ocasião o Miguel Haddad deu a oportunidade, você foi contratado, começou a participar dos eventos. Eu vi como se fosse aquele colega, né? E você falou, na faculdade também eu sempre estava envolvido com tudo. Aquela pessoa que está no Grêmio escolar, aquela pessoa que está né, em tudo. Sempre enfiado, Exato, foi essa imagem que eu vi, assim, eu falei, como realmente, e aqui a gente dentro dos processos individuais de coaching, né, com programação neurolinguística e tal, então a gente vê muito, tanto que tem uma ferramenta que é uma ferramenta de valores humanos, e aí a gente vê como os perfis, né, e eu sempre comento, que como precisa ter pessoas que queiram estar na liderança, então a gente precisa de diversos perfis, precisa ter pessoas que vão querer estar lá, que vão querer estar na posição de comando para poder ajudar, isso é um valor, isso na verdade é um valor humano, né, de estar lá para poder fazer ali direto na fonte as coisas acontecerem. Então, nossa, eu sabia que eu ia me surpreender. E então, quer dizer que você só tem um filhinho? Eu achei que você tinha mais de um. Eu já tinha visto, acho que alguma coisa. Mas eu vi que era um menino, né? Que legal. Uma família linda. Deus mande mais filhos, aí a gente gostaria, né? Eu imagino, né? E você vem de uma descendência libanês? Qual que é a sua? Libanesa. Minha mãe é libanesa. Sua mãe é libanesa? Libanesa. E meu pai é brasileiro, mas é filho de libanês também. Que legal. E você acredita, Falaz, né, que de alguma forma essa sua origem também, né, do que você vem dessa cultura, que você herdou da sua família, né, o que ela pode, inclusive, te ajudar ou, né, de que forma que você acredita que isso está presente também em você atual hoje? Você tocou no ponto extremamente importante que é a família, né? A família é a base de tudo. E eu, graças a Deus, tenho uma família que me apoia desde sempre, uma mãe, um pai, tenho dois irmãos também, que sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiando. E realmente, né, se você vê a história da imigração árabe libanesa para o Brasil, foi muito sofrida, né? Vieram para lá, seja da Síria, do Líbano, seja de que país for, para buscar aqui o sustento, para empreender, para tentar uma nova vida. E eles vieram sem falar a língua, né, sem um real no bolso, muitas vezes, mascateando, batendo de porta em porta. Enfim, nunca tiveram vergonha de trabalhar, pelo contrário, né? Os italianos também têm uma história belíssima aqui na nossa região, mas o árabe é isso, sempre foi muito persistente, batalhador, nunca teve preguiça, e eu, graças a Deus, herdei muito disso. Eu tenho muito respeito à minha família, e eu uso muito como espelho, exemplo, né? A gente tem uma loja aqui, quase 60 anos de existência, a São Jorge, que é uma loja já tradicional de móveis, do meu avô. Então, só que a loja, muitos anos atrás, era mascateando, depois teve a com o cavalo, e tudo no seu processo. E aí, enfim, então isso me espelha muito, essa persistência, essa coragem. Eu tenho muita gratidão à minha família, meus pais, irmãos, meus tios, primos, enfim, a família como um todo, que me dá uma base muito sólida para a gente continuar trilhando aí o nosso caminho. Então você, até no momento que você resolveu assim se candidatar, né, que você falou que teve a primeira candidatura, que daí você foi muito bem votado, inclusive, né, para uma primeira vez, poucos fazem mais que 1000 votos, né, não é fácil. Não é? Então eu achei assim que, ainda mais se lançando, sinal de que o seu engajamento em todas essas atividades, com certeza, fez toda a diferença, né? Mas em que momento que você falou assim, agora eu vou me candidatar? Por que despertou isso em você, de você querer estar como vereador e não mais como apoiador? Linha de frente? Porque foi a maneira que eu enxerguei, Fabrini, de tentar fazer alguma mudança, colocar as minhas ideias. Então, eu entendi naquele momento que, poxa, eu posso colaborar, eu posso, né, dar minha cara a tapa, e eu sou um cara que ouço muitas pessoas, gosto hoje eu tenho um mandato muito participativo, então eu gosto de acolher as ideias, sou um cara que escuta lado A, lado B, não sou aquele cara extremo,
Então foi isso que me despertou. Falou, poxa, eu vou também, né, com essa base toda que eu tenho, essa bagagem, graças a Deus por onde a gente passou, teve sempre o apoio, seja na escola, faculdade, minha família do comércio também, a gente tinha uma base sólida. Eu falei, poxa, por que não a gente tentar aí, dar a cara a tapa e aí sim transformar? Aí você estando na ponta, você tem a condição, né, de fazer a diferença e mudar de alguma maneira. Então foi isso que me despertou e me deu vontade de sair candidato. Porque não é uma decisão fácil também, né, Falasco? Porque você sabe o quanto... quando eu fui promovida lá atrás a ser líder, né, dentro da empresa, quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, eu ouvi uma frase que eu achei muito forte, mas que eu levo para a minha vida. E que eu acredito que na tua posição, né, na posição de vocês, trabalhando na gestão pública, cabe muito. Que fala que é quando você deixa de ser pedra para virar vidraça. Então você vai estar o tempo todo no foco e vai ouvir, vai ser, né, levar, nunca às vezes vai estar bom para algumas pessoas. Então, ou seja, eu sei que eu vou expor minha família muitas das vezes, perfeito, eu sei que eu vou me expor. E o que passa na cabeça, assim, né, na hora que você fala, não, mas eu vou, mesmo assim? Eu gosto, Fabrini, não adianta. Eu falo aqui com o pessoal que trabalha comigo, meus amigos, eu gosto. Então, assim, a gente brinca que a gente foi picado, né? Mas eu gosto desses desafios, eu gosto dessa construção, dessa relação, muitas vezes difícil, ninguém fácil, né? Muita traição, muita gente que dá as costas e depois se dá uma punhalada. Como você disse, não dá para agradar todo mundo. Então, graças a Deus, não tem essa intenção nem pretensão de agradar o mundo, não tem como. Tento ser o mais aberto e dar retorno. Então, é assim, eu gosto, Fabi, não adianta. Eu tenho isso desde a época de faculdade, desde a época de escola, essa questão de relacionamento, de ouvir, de conversar, levar a demanda. Então, eu não sei, tá inserido em mim, eu não sei se eu nasci com isso, eu desenvolvi, não sei se é intrínseco, mas eu gosto desses desafios, essa coisa meio espinhosa muitas vezes, mas é algo que eu me identifiquei. Não sei se eu faço bem, se eu faço mal, se eu estou no caminho certo ou não, mas eu gosto. Não, chego em casa satisfeito, com prazer, sabe? Muitas vezes cansado, estressado, enfim, mas minha esposa sempre em casa esperando com um sorriso no rosto, meu filho, o filho quando chega em casa dá aquele papai, não tem dinheiro que pague aquilo, te dá aquela renovada. Então eu vivo tranquilo, não é aquele trabalho do dia a dia que eu chego em casa revoltado, não. Por mais difícil que seja, eu tenho muito prazer. Então eu não posso reclamar. Eu estou feliz assim com o que eu tenho feito, com o que eu tenho vivido. É que faz muito sentido para você, então estou no quadro certo, porque realmente... e o que eu ia te perguntar, né, apesar de todo esse seu, né, essa sua paixão realmente por tudo isso, né, que é uma relação muito forte, dá para ver, se você pudesse citar, assim, 3 desafios que são os maiores hoje, assim, que você fala, olha, já vivenciei praticamente 4 anos, né, de mandato, certo? Que o seu mandato agora é o primeiro, efetivamente, foram 4 anos, e aí quais os maiores desafios, estando aí hoje, né, e que você acredita que são importantes, assim, que você precisa sempre ficar de olho, porque são desafiadores? Eu acho que o primeiro, Fabrício, eu vou destacar a opinião pública. Uhum. A gente, como você disse, ser vidraça, estar sempre ali sendo julgado, e as pessoas te observando e querendo saber o seu trabalho, então, porque também a gente carrega uma bagagem negativa, não tem como. Sim. Maus políticos que foram contaminando a política. Então, muita gente coloca todo mundo no mesmo saco, todo mundo na mesma peneira ali. Então, eu acredito que, assim, ter a opinião pública com você, nem sempre está concordando contigo, mas te respeitando. Então, isso eu acho maravilhoso. Nem sempre as pessoas concordam com você, mas te respeitam. Então, esse é um desafio extremamente importante, que dia a dia a gente tem que estar aqui tomando os cuidados, porque não adianta, se a opinião pública está contra você, porque o vereador não presta, porque o vereador ganha 40 mil reais por mês, com esse tipo de discurso, graças a Deus, eu tenho tentado sair disso, não deixar colar em mim com bons projetos e boas ações. Então, eu acho que ter a opinião pública do seu lado, nem sempre concordando, mas te respeitando, eu acredito que seja um ponto importante. Um outro desafio é atuar no que o vereador tem que fazer. Parece, mas como assim atuar no que o vereador tem que fazer? Porque muitas vezes aqui no Legislativo, vereadores atuam no que o prefeito tem que fazer.
Então, o vereador não constrói árvore, não constrói escola, não arruma vaga em UBS, ele não poda árvore. Não, o vereador ele fiscaliza e o vereador faz leis. Então, por muitas vezes, né, o munícipe procura a Câmara para um jeitinho, uma ajudinha, podar uma árvore. Nós fazemos ofício e mandamos, mas essa não é a ação principal. Então, acho que um desafio também é o vereador se colocar para a sociedade o seu papel. Então, eu, por exemplo, foquei, e aí eu já vou também para o terceiro ponto que você falou das 3 dificuldades, que são bons projetos, boas ações. Então, eu linko essas 2 questões, fazer o que o vereador tem que fazer de fato, que é fiscalizar e fazer leis, e também um terceiro ponto são boas leis, boas discussões. Então, foi isso que eu tentei, ao longo do mandato, me apegar. Eu não sou vereador também de um bairro só, sou um vereador da cidade como um todo, tá? Eu atuo na cidade como um todo, não fico só numa região fazendo festa, fazendo isso. Não. Eu atuo na cidade por temas, como você disse, pessoa com deficiência, como, por exemplo, a proibição do rojão, a luta contra o suicídio, a prevenção do suicídio. Eu tenho uma questão, uma luta também na alimentação saudável, principalmente para as crianças. Então, eu tenho uma série de bandeiras que eu me apeguei ao longo do mandato, que eu trouxe para a sociedade, né? E discutir junto com a sociedade, que isso também é um desafio maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de discutir com as pessoas, né? E as pessoas trazerem opinião. Como eu disse, eu sou educador físico. Eu não sei muitas vezes sobre, sei lá, alimento saudável, não é minha praia, né? Um nutricionista, um engenheiro de alimentos sabe. Então, eu fico também muito grato, Fabinho, que as pessoas me trazem aqui bons projetos. Eles me procuram, por que você não discute? Porque eles criaram uma confiança. Então, isso tudo aí, eu acho que são desafios importantes que a gente tem que estar sempre atentos. E você trouxe nesse ponto, Falazzo, você trouxe uma questão muito importante, que a gente, inclusive, fala muito, né, para a vida, né, para o coaching, para a carreira. Dentro de um processo de coaching, a gente fala muito sobre isso, para o processo ter um bom resultado, dentro da carreira das pessoas, dentro da vida pessoal, homens, mulheres, mães, o ser mesmo, né? Foco, né? Eu acho que quando você falou, você trouxe muito isso. Por outro lado, se eu tiver foco, eu vou conseguir superar esses desafios, porque eu tenho foco, eu sei o que o vereador tem que fazer, então eu foco naquilo. Pode vir as outras questões, eu não vou deixar falar, não é minha função. Né? Na carreira, inclusive privada, tem muita gente que é muito assim, né? Departamental, né? Chegou, não é do meu departamento, simplesmente passa. Mas não, eu sei que não é o meu foco, eu não tenho que estar focado nisso. Isso chegou até mim, então eu vou abrir o ofício, eu vou direcionar, eu vou fazer o que for. Caminho, perfeito. Exato, mas eu sei que eu não posso perder o meu foco. Final da parte 1. Gente, como eu disse, a gente dividiu para poder ficar mais fácil, mas se você tá com tempo aí, já vai aqui, ó, na playlist, já clica na parte 2. Não deixa nem para depois, tá bom? E qualquer coisa, já salva a parte 2 aí para assistir daqui a pouco, tá bom? Porque com certeza vai valer muito a pena. Final da parte 1, muita gratidão, muito obrigada por você ter acompanhado essa parte 1. E na parte 2 a gente vai também falar um pouco mais aí do que é o legislativo, o que é o papel de um vereador, enfim. Também falando um pouco sobre a vida, né, do Fawaz, enfim. Tá muito rica, tá bom? Te aguardo na parte 2 e gratidão por você ter estado aqui até agora nessa parte 1 do quadro Fazendo com Sentido.